Abra sua Bíblia comigo, o Evangelho de João, capítulo de número 14. Evangelho de João, capítulo de número 14. Dentro de alguns minutos nós vamos participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, a partir do verso 12. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 14, verso 12 a seguir. Os irmãos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedides alguma coisa em meu nome, eu farei. Verso 15 e último: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Graças te damos, Senhor, por essa noite, desfrutarmos dessa oportunidade de nos reunirmos na tua casa, para podermos adorar o Senhor, ouvir a tua voz, receber as direções que o Senhor tem para a nossa vida, sermos tratados, confrontados, despertados, alinhados pelo Senhor. Muito obrigado. Obrigado pelo privilégio de podermos ter a tua palavra, ó Deus, para podermos compartilhá-la, para poder, ó Deus, aprender e para ouvir ao Senhor através da tua palavra. Fale conosco. Eu dependo completamente do Senhor. Não tenho absolutamente nada para entregar de mim mesmo, a não ser aquilo que o Senhor, ó Deus, nos confia. Sou apenas um vaso de barro. O tesouro é a tua palavra, é a tua presença. E pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos preparar dia 1º de junho, né, gente? Vamos preparar para uma jornada de crescimento espiritual. Se a gente quer viver algo que a gente nunca viveu, a gente tem que passar a fazer algo que a gente nunca fez. Tem que sair dessa mesmice, muitas vezes, que a rotina nos coloca. Uma coisa que a gente precisa entender diante desse texto é que tudo na vida é feito com um propósito. Tudo na vida tem um propósito que move. Nada na vida a gente faz por acaso, mesmo que a gente não tenha consciência do propósito, mas existe um propósito por trás do que a gente faz. Absolutamente tudo na vida. Então, por trás daquilo que nós fazemos, existe uma motivação que nos impulsiona. Por exemplo, a pessoa come não simplesmente comer, por exemplo, algo comum, das micro a macros coisas. Comer, por exemplo, eu como porque eu estou afim. Não, a gente come porque a comida vai gerar vida, vai gerar saúde, vai dar força, vai dar ânimo, dá satisfação, gera prazer, né? Então o fato de comer, existe um propósito pelo qual eu faço. Da mesma forma, trabalhar. Eu trabalho porque eu estou afim de trabalhar. Não, a gente trabalha porque o trabalho dignifica o homem. O trabalho nos oportuniza ter recursos para a gente poder pagar as nossas contas, sobreviver, morar, comer, viajar e etc. Então, absolutamente tudo que a gente faz na vida, eu poderia citar inúmeras coisas. Servir na casa do Senhor, existe um propósito. Eu sirvo, eu tenho um propósito por trás. Quando eu me caso, eu não caso simplesmente casar porque eu acho bonitinho. Não, eu caso, tenho um propósito de constituir uma família, de perpetuar a descendência, de suprir a necessidade pela qual eu fui criado. Então, absolutamente tudo na vida que nós fazemos, existe um propósito. Pena que muitas vezes a gente não entende, a gente não para refletir, e pena que muitas vezes a gente faz com propósitos distorcidos, e não com o propósito de fato pelo qual deveria ser feito o que nós estamos fazendo. E vivemos nessa vida acelerada, nessa rotina acelerada que nós temos hoje, cheia de compromissos, cheia de obrigações, e que muitas vezes a gente vai agindo no automático. A gente não come para a glória de Deus, a gente
A gente não trabalha com a motivação certa. A gente vai movendo no automático, sem refletir o verdadeiro propósito por trás das nossas ações. E aí eu entendo que nós estamos vivendo uma vida cheia de atividades, mas vazia de propósito. O que nós vemos hoje, seja até mesmo no ambiente eclesiástico, as coisas que a gente se move em Deus, muitas vezes a gente está vivendo uma vida cheia de atividades, mas vazia de propósito. Até mesmo a forma, não adianta o pastor viver num ativismo, faz aqui, acolá, se ele não está inserido no propósito certo. Sim ou não, gente? Quem está comigo? Amém? Eu posso estar fazendo algo que Deus não está se agradando, mesmo fazendo a obra de Deus. Como a gente estava com o Luiz Hermínio essa semana, ouvindo, não adianta nada eu produzir resultados se eu não tenho fruto. Então tem muita gente que está vivendo uma vida de resultado, não uma vida de fruto. Os meus resultados têm que ser fruto do fruto em Deus, e não apenas resultados vazios. Ou seja, quando que o resultado se torna um fruto? Quando ele é vivido com o propósito certo. Quando eu prego aqui, não para aparecer, não para poder acalentar o coração das pessoas por acalentar. Quando eu prego aqui, é a verdade. Quando eu prego aqui para a glória de Deus, para a salvação, existe um propósito. E a gente precisa, no meio desse ativismo, dessa rotina acelerada, ver se nós estamos alinhados com o propósito de Deus daquilo que nós fazemos. Porque todas as vezes que nós fazemos algo cujo propósito não está claro, a tarefa ela se torna pesada. Todas as vezes que você fizer algo, eu fizer algo, que o propósito não estiver correto, que o propósito não estiver claro, e o propósito não for alinhado com os céus, a tarefa vai se tornar pesada, a tarefa vai se tornar indesejada. A tarefa muitas vezes é feita de forma relaxada. Eu converso com alguns dos nossos líderes de ministério. Se a pessoa começa a faltar a escala, se a pessoa começa a fazer, vou cuidar das crianças, mas não preparo, vou no voluntariado, mas chego qualquer hora. Se a pessoa começa a tratar a obra de Deus de forma relaxada, é porque ela perdeu o propósito pelo qual ela está ali. Nós conversamos isso com os líderes de rede. A gente precisa ter clareza do propósito. Eu estou aqui desfrutando de um privilégio de servir a um Deus que é todo poderoso, um projeto que é eterno, eu fazer parte. Isso é um privilégio, se eu entendo o propósito certo, que é para a glória de Deus, que eu nasci para viver, que eu não fui criado apenas por Ele, mas fui criado para Ele, para viver para Ele. Aí o propósito, a tarefa se torna mais leve. A gente estava conversando hoje no nosso curso Lidere sobre o anfitrião. A gente falando como a missão do anfitrião, se você olhar sem a linha do propósito correto, se torna pesada. Já pensou abrir a casa todos os dias, todas as semanas, melhor dizendo, toda terça-feira, para receber pessoas? O anfitrião não pode faltar. O anfitrião, né, Pedrinho? Segue o anfitrião. Tantos anfitriões nós temos aqui. O anfitrião tem que ser o primeiro a chegar, com certeza, para abrir a casa. É o último lá a ir embora. Porque até o pessoal ir embora não pode ir mais cedo, ele está na casa dele. O anfitrião tem que arrumar a casa para receber, e depois que sai um monte de gente, tem que ir lá, tá ajustando as coisas. Olha, se você olhar para essa tarefa, seu propósito, ela se torna o quê? Pesada. Mas hoje a gente estava nesse bate-papo no curso Lidere, e aí nós tínhamos ali 2, 3 anfitriões que começaram a compartilhar o coração. Falaram: pastor, é prazeroso demais, a gente pensou isso, foi o Isaac que falou, pensou nesses desafios quando a gente foi receber, mas quando a gente recebeu, a gente viu, não é pesado, olha que maravilhoso, a minha casa se tornou um ambiente onde pessoas estão sendo salvas, onde pessoas estão sendo libertas. A minha casa não é simplesmente um lugar aqui onde eu estou com a minha família, mas está cumprindo um propósito que é eterno. Daqui pessoas estão sendo salvas, libertas, alcançadas, transformadas, restauradas para a glória de Deus. E aí quando a pessoa entende o propósito, ela entende o propósito, a tarefa ela não torna-se tão pesada. Então eu preciso entender o propósito daquilo que eu faço, por trás daquilo que eu faço, senão a gente vai fazer uma tarefa empurrada. Eu anotei aqui, a forma como a gente entende o porquê a gente faz, aquilo que a gente faz vai mudar de fato a nossa execução do nosso trabalho. Pastor, e o que isso tem a ver com a oração? Tem tudo a ver com oração.
Porque se eu e você não entendemos o propósito pelo qual existe a oração, se eu e você, de fato, entendermos o propósito pelo qual existe a oração, a gente não vai passar um dia sem orar. Talvez a gente está achando difícil porque a gente não está conectado com o propósito certo. E por isso, nessa noite, eu quero falar sobre a oração com propósito e o propósito da oração. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... A oração com propósito e o propósito da oração. É a gente entender a oração, um verdadeiro propósito pelo qual Deus nos chama para orar. Porque quando a oração não é entendida, ela vai se tornar um fato. Mas quando a oração é compreendida, o seu propósito, ela se transforma em uma fonte de prazer. Ela se transforma em uma fonte de poder. Ela se torna como algo inegociável, um instrumento de transformação na nossa vida. E eu fico pensando, se a oração não tem sido a nosso hábito, não tem sido a nossa prática diária na nossa vida, algo está errado no cristianismo, porque não existe cristianismo sem vida de oração. Porque a vida cristã é um relacionamento com quem, gente? É um relacionamento com Deus. E como eu posso dizer que eu tenho relacionamento com Deus se eu não converso com Ele? Como eu posso dizer que eu desenvolvo relacionamento, e muito menos um relacionamento de intimidade com Deus, se eu não paro para conversar? Imagina você com sua esposa, você com seus filhos. Se você separa 10 minutos da sua semana para conversar com eles, você acha como que estaria a qualidade do seu relacionamento com seu filho? Imagina que você separa 10 minutos, 5 minutos, 2 minutos no horário do almoço, conversa com ele e sai. Senhor, muito obrigado por esse alimento. 2 minutos você conversa com o seu filho ali e sai. Como que muitas vezes a gente faz. Qual a oração que você fez no horário do almoço? Imagina você 2 minutos com seu filho. Imagina você conversando 5 minutos com a sua esposa por dia ou na semana. Qual seria a qualidade desse relacionamento? Então às vezes a gente tem que parar de andar enganado, porque às vezes a gente está achando que está tendo relacionamento com Deus, e a gente está tendo um relacionamento com a religião. Mas o Senhor está chamando-nos como igreja para vivermos um cristianismo genuíno, que relaciona-se com Deus mais ainda do que com a religião. Você nasceu, Jesus é o caminho, meu irmão, é a verdade, é a vida. Inclusive Ele veio nessa terra, Ele veio nessa terra justamente para poder resgatar-nos a intimidade com o Pai. Justamente para resgatar a nossa intimidade com o Pai. Então nós precisamos nessa noite ver, olha, a luz da palavra de Deus, e entendermos o propósito da oração e aprendermos a orar com propósito. Então eu quero destacar nessa noite, Jesus aqui em João 14, Ele fala tantas coisas pertinentes, elementares, indispensáveis, porque Ele está nos momentos finais ali, que antecipam a entrega da sua vida à cruz do Calvário. Ele vai falar ali sobre a casa do Pai, Ele fala sobre a sua segunda vinda no contexto, Ele fala sobre a promessa do Espírito Santo em João 14, vou enviar o Consolador. Ele lava os pés dos seus discípulos, Ele revela o seu amor, Ele fala sobre a aliança no seu sangue, Ele fala sobre a ceia, Ele faz a ceia do Senhor, Ele fala da sua entrega. E nesse compêndio de ensinamentos, como de despedida dos discípulos, já viu aquela pessoa que está partindo e ela tem uma última coisa para falar com você? Aquilo é o quê? Importantíssimo. É como Jesus está dizendo para esses discípulos. E nesse compêndio de coisas elementares, que não podem ser esquecidas, Jesus nos traz um vislumbre sobre a oração. E eu quero falar aqui, com base nesse texto de João 14, verso 13 e 14, os meninos da mídia podem ficar à vontade, pode também, José, à vontade para colocar em alguns momentos aqui esse texto. Para que a gente coloque em prática a partir de hoje essa palavra, esse movimento de oração que nós vamos fazer nesse mês de junho. 3 pilares aqui eu quero destacar nesse texto de João 14, verso 13 e 14, 3 pilares de uma oração com propósito. Quem ora com propósito, ele entende esses 3 pilares. O primeiro pilar que esse texto nos mostra, que quem ora com propósito tem clareza, ele tem clareza sobre o alcance da oração. Quando você e eu entendemos sobre o alcance da oração,
a gente não vai cair na bobeira de não orar. A gente precisa ter uma clareza assim, é pilar mesmo. Gente, olha o alcance da oração, eu não posso ficar sem orar. Porque o texto diz assim em João capítulo 14, verso de número 13. Pode conferir aí comigo. E tudo quanto pedirdes. Diga comigo. E tudo quanto pedirdes. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. E tudo quanto pedirdes. Algumas versões, eu farei o que vocês pedirem. Na versão revista atualizada está ali, tudo quanto pedirdes em meu nome. Ou seja, qual é o alcance da oração? Não há limites. Não há limites para o alcance da oração. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Ou seja, aonde a oração pode alcançar? O que a oração tem poder de mudar? Tudo. Seja casamento, seja vida de filho, seja finanças, seja realidade espiritual, seja uma cidade. Um homem como Elias subiu ao monte e orou para uma cidade que tinha 3 anos e meio, não via uma gota de chuva, estava morrendo tudo, vegetação, não tinha mais fruto, estava morrendo os animais, os homens consequentemente. Mas o homem subiu ao monte e começou a orar ao Senhor. Orou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Na 7ª vez, o Senhor colocou uma nuvem do tamanho da mão de um homem e trouxe uma abundante chuva sobre a cidade. Uma cidade recebeu vida novamente por causa de um homem que orou ao Senhor. Ou seja, qual é o alcance da oração? Pode mudar a realidade econômica, a vegetação, o clima. Pode mudar a realidade de vida de uma cidade inteira. O alcance da oração. A gente precisa ter esse pilar na nossa mente. Porque se eu entendo isso com clareza, é uma burrice, permita-me dizer, se torna ininteligível eu não orar, sabendo que não há limites para o alcance da oração. Eu vou ficar quebrando a cabeça com tantas coisas que os meus joelhos podem resolver muito mais do que as minhas mãos. Tudo quanto pedides em meu nome, crendo, recebereis. O texto não coloca nível de dificuldade, afinal, ele pode olhar para um homem como Lázaro, que já não tem mais vida há 4 dias, e o morto tem que se colocar de pé, pelo poder da oração e do nome de Jesus. Não há limites. Toca a cidade, muda nações, ressuscita vidas, traz cura para enfermos, transforma casamentos, restaura lares. Então quem ora com propósito, ele entende o alcance da oração. Tudo quanto pedides em meu nome. Por que o alcance da oração é tão extenso? Porque é extenso conforme o poder do Deus que nós oramos. Porque Ele é El Shaddai, por isso. Porque o alcance da oração é inimaginável. Porque o nosso Deus, Ele é todo poderoso. Não há limites para o seu agir, não há limites para Deus fazer. Afinal, como diz Lucas 1,37, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Você pode dizer isso comigo? Para Deus, vamos dizer juntos, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aleluia! Aleluia, em todas. Quem tem promessa de Deus aqui? Quem tem promessa de Deus? Tem promessa de Deus? Quem tem promessa de Deus? Dá um sinal com a sua mão. Deixa Jesus trazer a sua mente a promessa do céu aí. Ele está dizendo para mim e para você, não tem impossível. Mas esse ministério, esse menino, essa família, para o Deus que nós servimos não haverá impossíveis. A palavra de Deus nos assegura em todas as suas promessas. Ele é o El Shaddai, ele não é detentor de algum poder, como o prefeito atua em uma esfera, o deputado em outra esfera estadual, federal em outra esfera, o presidente em uma esfera nacional. Não, ele é todo poderoso sobre os céus e a terra. Ele tem autoridade sobre os céus e sobre a terra. Meu irmão, um grande peixe recebe o comando da sua voz. Vai lá e busca aquele profeta. Ele tem poder sobre todas as coisas.
Por isso que não há limite para o alcance da oração. Tem um livro que a gente já até estudou sobre ele alguns anos atrás, com o pessoal da Lagoinha que veio na nossa igreja, sobre aprendendo a orar com a Bíblia. E permita-me ler um trecho desse livro que diz assim: através da oração podemos chegar a todos os lugares da terra. Através da oração nós podemos chegar a todas as nações. E embora não saibamos falar os idiomas dos povos, podemos decretar a vitória do Senhor sobre as vidas necessitadas e aflitas. Através da oração nós podemos entrar nos hospitais. Através das orações nós podemos entrar nas UTIs, podemos entrar nas CTIs, podemos entrar nas maternidades, nas alas de doenças infecto-contagiosas, podemos entrar através da oração nos ambulatórios, nos prontos socorros, nos vários, e com a imposição das nossas mãos ministrar cura, a bênção e a paz mesmo à distância. Esse trecho do livro segue dizendo: através da oração nós podemos entrar em matas sombrias e perigosas e livrar da morte alguém que porventura esteja perdido, em grande perigo. Através da oração nós podemos entrar silenciosamente onde o suicida está e clamarmos pela misericórdia de Deus. Oh meu irmão, tantos livramentos estão acontecendo, porque tem mulheres com joelhos dobrados. O Senhor está livrando os seus filhos de morte. Continue orando, mesmo que você não veja o fruto da oração diante dos seus olhos. O Senhor está enviando um anjo. O diabo preparou laços de morte, mas o Senhor cortou os laços, porque tem você orando pela sua casa. Através da oração nós podemos livrar o suicida, evitar o socorro ou enviar o socorro através dos seus anjos. Ele segue dizendo: para impedir o tiro do revólver, para desfazer o nó da corda assassina, para derramar por terra um copo de veneno, para soprar para longe a insensatez do coração deprimido, infeliz, e nutri-lo com esperança. Copo do veneno, a corda assassina, o nó, a oração corta. Eu me lembro com muita clareza, em uma das vezes que meu pai estava dominado pelo álcool, transtornado, e uma das vezes à tarde, eu lembro dessa cena como se fosse ontem. Meu pai saiu de casa em um dos seus excessos, tomados pelo alcoolismo, desenfreado, com um potinho de veneno, não sei se minha mãe lembra. Tarde, partiu a rua, a gente não conseguiu segurar, a gente trancava às vezes a porta da casa. Ele tentava pular, uma loucura. E ele partiu com um copo de veneno de rato, um negócio de veneno de rato. Eu devia ter quantos anos? 20 anos, não sei. E aí partiu, e eu parti para o meu quarto de oração, lá para o meu quarto. Falei: Senhor, tem misericórdia do meu pai. Deixa meu pai tirar a vida dele, não. O Senhor prometeu salvação desde a minha conversão. Passei 10 anos orando pela conversão do meu pai todos os dias. Eu falei: Senhor, não deixa meu pai tirar a vida dele, não. Eu não consegui pará-lo, minha mãe não conseguiu pará-lo. Não sei onde o Léo estava, acho que estava no trabalho. Não conseguiu parar, ele saiu desenfreado. Eu orei. Passaram-se mais ou menos uma hora mais ou menos. O telefone lá de casa toca, aqueles telefones fixos que a gente vai rodando assim para ligar. A gente atende. Uma pessoa no mercado municipal, que eu nem sei, não sei se minha mãe sabe, mas uma pessoa lá no mercado municipal falou assim: olha, eu estou aqui, encontrei seu pai. E o cara era um servo de Deus. Ele me entregou aqui, ele estava com um negocinho de veneno para poder tomar e tirar a vida. Mas pode ficar tranquilo aí, porque eu estou com veneno, ele está bem, nós estamos aqui junto aqui, ele vai voltar para casa. Você pode celebrar o Senhor, o livramento, porque muito pode a oração do justo tem seus efeitos. E a gente viu tantas vezes. Uma vez eu cheguei lá em cima no terraço lá de casa, uma corda preparada no terraço lá de casa, e eu louvei a Deus porque o Senhor me deu a oportunidade de vê-la antes de uma atrocidade acontecer e a gente cortar. Meu pai, ele não tinha Cristo, ele não conhecia Jesus, e entrou pela via do alcoolismo. Um pai excepcional, carinhoso, amável, mas quando a bebida chegou lá em casa, meu Deus, virou um inferno na minha casa, um inferno.
E eu lembro que o Senhor nos deu essa oportunidade de ver essa corda e cortar, arrancar essa corda. Eu lembro dessa corda no terraço. A oração vai onde a gente não consegue ir, para o que a gente não consegue parar. Esse é o alcance da oração. Quem ora com propósito entende esse alcance e jamais vai sentir a oração um peso. Jamais vai sentir que a oração vai atrapalhar a sua rotina. Não estou com tempo, como assim? A oração com propósito. Tem eu li um trecho, permita ler um trecho de um outro livro, Avivamento Urgente, de Hernandes Dias Lopes, na página 59. Ele fala de um avivamento no país de Gales. Ele diz assim: em 1904 começou uma reunião de oração liderada por Evans Roberts, na pequena cidade de Lamborg, acho que é assim mesmo que pronuncia. Em uma semana, a reunião tornou-se o maior acontecimento da cidade, segure só, e quase toda a população afluía para ela. Poucos meses depois, o fogo de Deus varreu o país. Multidões afluíam aos templos e às praças para buscarem a face de Deus. O povo estava sedento. Os grandes estádios de futebol ficaram vazios. Olha o que aconteceu na cidade de Gales, país de Gales, melhor dizendo. Os teatros tiveram de cancelar suas apresentações. Os bares fecharam as suas portas. Os prostíbulos deixaram de existir. Os magistrados presenteavam uns aos outros com luvas brancas, porque não havia crimes para serem julgados. Deus desceu e fez maravilhas, porque o povo se curvou em oração. Um país é tocado porque um povo começa a orar. E a gente tentando levar ministério, tentando levar família na força do nosso braço. Hoje o Senhor está nos despertando para uma nova estação na nossa vida, parte da minha vida, na sua vida. Uma nova estação de despertamento eu declaro sobre nós, eu declaro sobre essa casa, um despertamento da oração, onde nós vamos orar com propósito, entendendo sobre esse alcance da oração. Quem ora com propósito entende não só o alcance nesse texto que Jesus mostra, mas a autoridade na oração, porque o texto diz: e tudo quanto pedides, o quê? Em meu nome. Olha a autoridade que há a oração, a eficácia, querida, da oração, ela está atrelada à autoridade que há no nome de Jesus. Quando a gente ora, o nosso coração precisa ser tomado. Por que a oração não vai se tornar um peso? Porque o nosso coração precisa ser tomado de fé, que o poder está no nome de Jesus. Nós não chegamos a Deus pelo título que nós temos, mas pelo nome de Jesus, que tem autoridade sobre todas as coisas. Por isso, meu irmão, eu tenho consciência que a oração de um pastor, ela não é mais forte do que a oração de um cristão cheio do Espírito Santo, de um cristão devoto. Não é. A oração do pastor é a oração mais forte? Não, porque o poder não está no título, o poder está no nome. O poder está no nome de Jesus. O cego vai lá, é cego, mendigo, mas começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus. Para cerca de 5.000 pessoas para poder atender essa oração desse homem ali à beira do caminho. Porque o poder está no nome de Jesus. Tudo quanto pedides em meu nome, eu o farei. Então no nome de Jesus há resposta, no nome de Jesus há autoridade, no nome de Jesus há milagre, no nome de Jesus há salvação. Tudo pode mudar, tudo pode acontecer. Tem uma frase do reverendo Hernandes, mais uma vez lembrando aqui, e diz assim: as orações são atendidas não com base nos méritos de quem ora, mas pelos méritos daquele que media a oração. Vou repetir para você: as orações são atendidas não com base nos méritos de quem ora, mas pelos méritos daquele que media a oração, que é o mediador da oração. Ela é ouvida por causa do nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome,
O nome pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode exaltar o nome de Jesus agora, você pode dar glória, você pode aplaudir. Aplauda, mas exalte o Senhor junto com os seus aplausos. Ah, Senhor, oh Jesus, quando você estiver orando, vai dando selo no nome de Jesus. Vai entendendo que cada vez que você está dizendo o nome de Jesus, essa oração, ela vai se tornando eficaz. Ele intercede por nós ali junto ao Pai. Marcos 16, verso 17 e 18 diz assim: e estes sinais seguirão os que creem. Vê que não é o título, é quem crê. Os sinais seguirão quem? Não é o título, é quem crê. Quais são os sinais que creem? Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Porque quem faz o milagre é Deus e não o homem, irmãos. Então por isso que você não precisa ficar com medo de orar pelas pessoas, achar que a sua oração não está tocando o céu. Não, se você é um homem de Deus, uma pessoa, uma mulher de Deus, se você anda com Jesus, meu irmão, o poder no nome de Jesus é o que vai ser o selo da autoridade dessa oração. Não é a eloquência, não é a minha eloquência, não é a minha oratória, não é a minha voz impostada que vai dar poder à oração. A voz talvez impostada, a eloquência pode tocar as emoções, mas o que muda o espírito, o que muda a realidade é o poder do nome de Jesus. E eu quero declarar em nome de Jesus cura sobre a sua casa. Eu quero declarar em nome de Jesus restauração de lares. Eu quero declarar em nome de Jesus a conversão dos seus familiares. Você vai se levantar e dizer, como nós declaramos aqui nessa conferência: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem ora com propósito entende o alcance da oração. Tudo quanto pedides. Quem ora com propósito entende a autoridade da oração. Tudo quanto pedides em meu nome. Quem ora com propósito entende a eficácia da oração. Tudo quanto pedides em meu nome, isso eu farei. Às vezes a gente está no quarto, não sei, talvez você fale assim: será que estou falando palavras soltas ao ar? Não. Muito pode a oração do justo em seus efeitos. Deixa eu perguntar, quem aqui já orou por um familiar e ele se converteu? Já orou? Pai, mãe, irmão, deixa eu ver quantas pessoas aqui. Quem é fruto da oração de alguém? Jesus te alcançou. A Lorena deu o testemunho dela aqui, aquela vez tão impactante. A mãe ali, senhorinha de oração, tirou das garras de Satanás. Poder da oração. A mãe não estava nem perto, mas a oração alcançou e transformou. A oração, quem ora entende a eficácia. A oração nunca vai se tornar um peso quando a gente entende o propósito dela. Quando a gente ora entendendo a eficácia dessa oração. Eu anotei exemplos, por exemplo, como Elias. Elias ora e Deus responde com fogo, gente. Imagina fogo caindo do céu. Você vai ver homens como Josué orando, e através da oração de Josué, a rotação da terra estaciona. A Bíblia diz que o sol e a lua pararam, ou seja, a rotação da terra. Isso é comprovado cientificamente. Inclusive no livro que eu escrevo sobre a vida de Josué, Deixando Marcas no Caminho, eu coloco lá o trecho do reconhecimento científico dessa verdade, que de fato naquele período foi se contabilizado uma paralisação na rotação da terra. Um homem orou. Olha o poder da oração, olha a eficácia da oração. A Ana ora e Deus responde Ana, dissipando aquela esterilidade que a oprimia. Sabe as lágrimas aqui que às vezes a gente não consegue só balbuciar, mas com o coração entregue. O Senhor recebe, o Senhor se move, o Senhor responde. A oração ela é eficaz.
Tiago 5, nós lemos: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Hernandes Dias Lopes diz uma outra frase, dizendo nesse livro: se tudo é possível para Deus, então tudo é possível por meio da oração. Se tudo é possível para Deus, se oramos no nome dEle, tudo é possível por meio da oração. Quem já teve pelo menos uma oração respondida? Dá um sinal com a mão. Todo mundo, né? Uma porta que se abriu, estava doente, uma cura que aconteceu na sua vida, na vida do seu filho, um livramento que Deus te deu, a salvação de alguém. Lembra aí de uma resposta da oração. Deixa eu te dar uma notícia, Hebreus 13:8. O mesmo Deus de ontem, que fez da sua vida, é o mesmo Deus de hoje, e será para todo sempre. Ele continua vivo, Ele continua sentado no alto e sublime trono, Ele continua o El Shaddai Todo-Poderoso, Ele continua operando na terra, Ele continua transformando corações. Esse é o Deus pelo qual nós estamos reunidos aqui nessa noite, para a glória dEle. Oh Jesus, Espírito Santo de Deus, eu quero te dar um minuto para você orar ao Senhor aí agora. Oh, aleluia! Deixa o Espírito de Deus encher o seu coração. Deixa o Espírito de Deus transbordar através dos seus lábios uma adoração. Não são palavras soltas ao ar. Oh Espírito Santo, nós tributamos ao Senhor a honra, a glória. Oh Jesus, se você tivesse que orar agora por alguém, por quem que você oraria? Comece a liberar uma palavra de vida sobre alguém que o Senhor está trazendo à sua mente agora. Oh Espírito de Deus, o Senhor está trazendo livramento sobre pessoas agora que estão sendo mencionadas no céu. O Senhor é soberano e poderia agir quando quisesse, mas Ele decidiu se mover na terra através dos joelhos que se dobram, das mãos que se levantam, através dos clamores que tocam aos céus. Vai, começa a orar. Se o Senhor está trazendo uma pessoa na sua mente agora, começa a orar. O Senhor está trazendo livramento. O Senhor vai entrar em hospitais agora. O Senhor vai trazer transformação. Eu sinto Deus neste lugar. O Senhor vai ativando, o Senhor vai despertando. Oh, Senhor, vidas aqui, Senhor, muito obrigado. Oh, Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Espírito de Deus, joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar, declare. Vou levar meus problemas, Deus, entregar. Espírito de Deus, aleluia. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. George Miller, esses dias um livro do George Miller, Respostas a Orações. Ele diz que ele teve mais de 3.000 orações respondidas. Todavia, 2 amigos pelos quais ele orou a vida toda, até o dia da sua morte,
continuaram com o coração endurecido. George Miller abriu cerca de 5 orfanatos, e tudo provisão de Deus. Um homem que se moveu debaixo tudo de oração, toda provisão vinha debaixo de oração. E aí diz que até o dia da sua morte esses 2 amigos continuaram com o coração endurecido. Aí ele segue dizendo: um converteu-se no dia da sua morte e o outro no dia do seu sepultamento. O que isso quer dizer? Toda oração feita com fé, alinhado com a vontade de Deus, no poder do nome de Jesus, ela tem resposta. Ela tem resposta. Às vezes a resposta é imediata de Deus, o sim. Às vezes eu espero. Às vezes Deus diz não, mas toda oração ela tem resposta. Se é uma oração alinhada com a vontade de Deus, não importa a sua dificuldade, Deus transforma em resposta. Agora, para a gente poder finalizar, louvor aqui acima, a gente precisa entender qual que é esse propósito da oração primordial. A oração, ela é o que a gente aprende desde bebezinho, é um relacionamento com Deus. Eu preciso virar essa chave na prática na minha mente. A oração não é simplesmente um meio de alcançar coisas, mas é um meio de me relacionar com Deus. Porque se eu acho que a oração é só um lugar de eu pedir coisas, eu vou transformar o nosso Deus em um mestre da lâmpada, né? Só vou a Ele quando eu estiver passando necessidade para pedir coisas. Mas quando eu entendo que a oração ela é um relacionamento com Deus, eu vou buscá-lo diariamente. Tá difícil? Eu estou com Ele. Tá tranquilo? Eu estou com Ele. Tá na alegria? Eu estou com Ele. Tá na dificuldade? Eu estou com Ele. Porque o Senhor nos chama para ter um relacionamento. Se você ler o texto de João 14, verso 12, diz: em verdade vos digo, e todo aquele que crê em mim, se me amais, o verso 15, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, tanto acreditar quanto amar são sinais de um relacionamento saudável. Jesus nos chama para poder andar com Ele, tanto que a oração que Ele nos ensina modelo é a oração do quê? Do Pai Nosso. Ele nos ensina, poderia nos ensinar a oração modelo, falando: chama o Senhor, faça a oração falando Senhor Altíssimo. Mas Ele fala o quê? Pai Nosso. Ou seja, um vínculo de relacionamento, de intimidade, pai e filho. Então nós precisamos entender que o propósito da oração é relacionarmos com Deus, e não apenas um meio de obter coisas. Qual o segundo propósito da oração? É glorificar a Deus. O texto diz: tudo quanto pedides em meu nome, isto farei, a fim de que? Qual o propósito? Que o Pai seja glorificado. Então o fim maior da oração é a glória de Deus. Então na oração nós recebemos a ajuda, o favor de Deus, mas Deus recebe a glória. Sabe por quê? Porque quando Ele responde na sua vida, o nome dEle é glorificado na terra, a fim de que o Pai seja glorificado. Tanto que o Salmo 25 diz assim, ó: por amor ao teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade. Salmo 143, 11, vivifica-me, Senhor, por amor ao teu nome. Ou seja, é tudo voltado para a glória dele. John Piper diz assim: ele projeta a vida cristã para que tenhamos alegria enquanto ele recebe a glória. Então a gente precisa entender que quando nós oramos para a glória de Deus, é entender a nossa completa dependência dEle, completa dependência do seu poder, do seu agir. Então qual que é o propósito da oração? Relacionar com Deus, e não apenas um meio de alcançar coisas. Qual o propósito da oração? Deus ser glorificado na minha vida. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E qual o propósito da oração? E último, a abençoar pessoas. Então eu sou beneficiado, porque a oração, mais do que mudar as circunstâncias, muda a gente. Sim ou não? Mais do que mudar as circunstâncias, ela muda a vida de quem ora. Ela glorifica a Deus, ela eleva o nosso relacionamento com Deus, e ela abençoa vidas. Vidas são abençoadas através da nossa oração. O Senhor está procurando alguém que entra na brecha. O Senhor está procurando alguém que faz como Jó, que ora pelos seus filhos, alguém que intercede. Inclusive a oração do Pai Nosso nos ensina a orar pelos outros. Tanto que a oração é o que? Pai
meu, Pai o quê? Nosso. E quando a gente vai pedir o pão, é o pão o quê? Pão nosso, de cada dia nos dá. Perdoa o meu pecado, perdoa as nossas dívidas. Livra-me do mal, livra-nos do mal. Olha a oração modelo, nos inspirando a interceder. Sabe quanto que Deus mudou a sorte de Jó? Quando Jó orava pelos seus amigos. Ele estava fragilizado, doente, em luto, falido, mas aquele homem entendia o poder da oração e abençoava outros, mesmo num cenário de caos. Enquanto ele abençoava outros, o próprio Deus entrou na sua história e mudou a sua sorte e deu a ele o dobro de tudo quanto ele possuía. Eu relaciono com Deus, Deus é glorificado e vidas são abençoadas através dos joelhos que se dobram, das mãos que se levantam, do clamor que chega aos céus. Deus vai nos ativar numa vida de oração. Eu quero declarar como a gente nunca viveu. Quem quer viver isso? Quem quer viver essa vida de oração constante? Quem quer crescer na vida? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu quero declarar, o Senhor vai começar a trazer respostas que você está esperando há tempo, a partir de um movimento de oração que o Espírito de Deus vai te despertar. Quem ora com propósito entende a eficácia da oração, entende a autoridade da oração, entende o alcance da oração, entende esse propósito de relacionar com Deus. Oh, meu irmão, o que nós estamos perdendo tempo? Olha as nossas distrações. Eu posso dizer essa realidade. Olha as distrações. A gente começa a mexer aqui no celular, vai ver uma rede social, você piscou, passou 10, 15, 20, 30 minutos. Imagina o que isso poderia estar produzindo no céu. Imagina o que isso poderia estar trazendo sobre a sua casa. Imagina o que isso poderia estar trazendo sobre a cidade. Eu oro para que o Espírito de Deus venha nos incomodar mesmo, nos confrontar. Quando a gente estiver mexendo, vai orar. Eu quero declarar em nome de Jesus, o seu primeiro pensamento ao acordar vai ser: eu preciso buscar a face do meu Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus que invada o teu espírito agora uma fome e uma sede pela presença de Deus. Senhor, a nossa carne não busca ao Senhor, então fere o nosso espírito, fere o nosso coração com uma fome, com uma sede insaciável. Espírito de Deus, você pode agora orar ao Senhor. Você pode orar pela sua vida de oração. Começa a orar aí agora. Começa a dizer: Jesus, eis-me aqui. Começa a orar pela sua vida de oração. Senhor, eu não quero mais viver, ó Deus, dominado pelo ativismo. Eu não quero mais viver dominado pelas distrações. Senhor, eu não quero mais viver uma vida medíocre de oração. Oh, Senhor, começa a me despertar. Vai orando. Toda distração de Satanás não vai permanecer na sua vida. Oh, Espírito Santo de Deus, começa a mexer dentro de nós. Vai abalando as nossas estruturas espirituais. Vai nos trazendo para a essência pela qual o Senhor nos alcançou. O Senhor nos chamou. Oh, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Oh, Espírito de Deus, o louvor vai adorar o Senhor com um cântico. E você sobre esse ambiente de canções, eu quero convidar você a orar ao Senhor, a clamar a face de Deus. E não ora mediocremente não. Começa a orar com fervor, vai. Começa a orar com clamor. Começa a orar com desespero na alma. Oh, meu irmão, nós nascemos para relacionar com Deus. O que a gente vai fazer no céu se a gente não relacionar com Jesus aqui na terra? Se a gente não relacionar com Deus na terra, o que nós vamos fazer no céu? Começa a buscar a Ele. Oh, Espírito de Deus, o véu foi rasgado. Você não precisa da minha oração para invadir, para chegar ao Santo dos Santos. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus, a cruz do Calvário já pavimentou o nosso acesso ao Santo dos Santos. É só você desfrutar pelo novo e vivo caminho no nome de Jesus.